uma vez estou aqui para falar um pouco a mensagem de Deus para nós hoje. Gostaria muito que tivesse mais pessoas para poder ouvir, mas só estamos nós aqui hoje. Que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria para que nós possamos falar aquilo que Deus sonha nos nossos corações. Sempre quando eu vou estudar algo para ser falado na igreja, eu sempre busco algo que reflete a minha vida também, pessoal. Eu falei a semana passada na igreja de Filadélfia, eu torno a falar aqui na nossa igreja, e sempre eu vou repetir esse refrão. Muitas das vezes, quando o pregador está aqui na frente e ele fala alguma coisa que, por um acaso, toca no coração da pessoa algo errado na vida dele que ele está praticando, e ele se sente magoado porque aquela pessoa falou aquilo, e muitas das vezes ele pensa assim: aquela pessoa está falando aquilo para tocar em mim. Eu acho que ele sabe algo errado da minha vida, por isso que ele está falando aquilo. E muitas das vezes a pessoa se ofende. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, eu vou sempre repetir essa frase: quando alguém estiver aqui falando algo que tocar em você, pensa da seguinte maneira: é o Espírito Santo que está me avisando de algo errado na minha vida, e eu tenho que mudar naquele ponto principal, porque aqui está o meu erro, porque se doeu em mim, porque algo está errado com a minha vida. Então a gente tem que saber diferenciar. Que a gente sempre, quando alguém fala aqui, eu sempre oro muito para poder falar algo aqui, para que eu não fale nada errado, para que o Espírito Santo nos conduza, para que a conversa entre mim e os irmãos que estão na igreja seja algo inspirado por Deus, e não algo que eu queira falar do meu próprio coração. Amém. No dia de hoje, eu quero falar um pouco sobre a parábola da vinha má. Ela está em Isaías capítulo 5. Aqueles que têm a sua Bíblia em mãos, abra em Isaías capítulo 5, por favor, para a gente ler o que essa parábola nos diz. Aqueles que encontraram, digam amém. Isaías capítulo 5, vamos ler do 1 até o 7. Amém. Agora vamos ler do 1 somente até o 2. E diz o seguinte: agora cantarei louvores ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Irmãos, na nossa vida, se a gente for analisar como Deus é bom, Deus nos colocou nessa vida, Deus nos deu a oportunidade. É como eu disse logo na oração no início, Deus nos dá a oportunidade todos os dias para nós nos tornarmos pessoas melhores. Cada dia que nós amanhecemos é uma bênção, é um dom da vida. Você já se parou para imaginar que privilégio você teve de ser entre milhões de seres que poderia ter nascido uma outra pessoa? Um venceu aquela batalha e venceu você entre vários seres, nasceu você. Deus escolheu que você estivesse aqui, Deus escolheu que você pudesse estar nessa terra, e Deus te deu uma terra fertilíssima. Por quê? Fertilíssima, porque Deus nos deu a vida, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para o trabalho, para o nosso sustento, para nós conquistar, para nós cuidarmos da nossa família. Deus nos dá tudo. Nós somos muitas das vezes ingratos em reclamar que a situação nesse momento não está muito boa, mas imagina você é uma pessoa perfeita, Deus te deu uma família perfeita, Deus te deu tudo na vida, e muitas das vezes nós somos ingratos, porque Deus, essa terra que Deus nos dá, que a parábola nos dá o exemplo de fertilíssima, é porque nós temos tudo, basta nós querermos. Se nós queremos ser fiel a Deus, nós somos fiéis a Deus, basta que eu queira ser fiel a Deus.
Se eu quero obedecer às leis de Deus, compete a mim escolher. E se eu buscar esse caminho para a minha vida, eu vou conseguir vencer. Batalhas haverão na nossa vida, sim, mas a palavra nos diz: Deus nos deu uma terra fértil, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá a maneira mais prática de nós conduzirmos a nossa família, o nosso ser humano como pessoa nessa terra. Mas isso depende de cada um de nós. Deus é fiel, Deus sempre foi fiel, Deus sempre está no meio de cada um de nós que aqui estamos, né? Então a gente muitas das vezes somos muitos ingratos, porque Deus nos deu tudo. Deus nos dá tudo para nós. E ainda fala que Deus nos escolheu e nos escolheu vides preparadas, Ele escolheu mudas escolhidas. Então, se você está nesse mundo aqui hoje, é porque você foi uma pessoa escolhida por Deus para estar aqui. Amém. Nós somos escolhidos, fomos preparados. Para quê? Qual o motivo de nós estarmos nesse mundo hoje? Esse mundo nosso é uma preparação. A nossa vida aqui é tão curta, é pouco tempo que nós passamos aqui. E Deus nos deu essa oportunidade. Eu vou colocar você nesse plano terrestre e eu vou te dar todas as oportunidades na vida para você se tornar um verdadeiro filho fiel. Mas vai depender de você. Qual é a escolha que você vai fazer na sua vida? Você vai escolher o caminho do bem ou você vai escolher o caminho do mal? Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a escolha para nós. Deus, ao mesmo tempo que Ele corrige, Ele também deixa que você tome as suas decisões. Não é algo que é imposto para você seguir a Deus. Vem da sua decisão, vem de você mesmo. É algo que Deus colocou em nossa vida. E a gente, muitas das vezes, a gente se pergunta: o que Deus espera de mim nesse planeta? O que Deus quer de mim? Deus quer que você seja uma pessoa fiel a Deus. Deus quer que você herde o caráter, o mesmo caráter de Cristo quando esteve aqui na terra. Deus deseja que nós sejamos fiéis, porque Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. E o plano que Deus tem, muitas das vezes, nós não conseguimos entender, porque o plano de Deus é celestial. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades nessa terra e a gente fica se pensando: meu Deus, mas eu estou buscando a Deus, eu estou sendo fiel a Deus e a vida não está fácil. Mas a gente tem que parar e pensar que o plano de Deus para mim, para você, não é aqui. O plano de Deus para nós é no céu. E o lugar que Deus está no céu, reservado para mim, outro não ocupará. Esse lugar é meu. O lugar que Deus está reservando para cada um de nós, para vocês, é de vocês, outro não ocupa. É individual. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus é longânimo, Ele dá tempo, Ele dá tempo. Muitas das vezes nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, tanta desvio da normalidade humana, que nós paramos assim e pensamos: meu Deus, por que Deus já não manda um fogo e queima logo tudo esse mundo e resolve logo o problema? Mas a gente para e pensa: Deus diz que Ele dá tempo porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se salvem. Ele dá tempo para que nós resolvamos os nossos problemas, para que nós nos tornemos e voltemos a ser aquele filho que Ele colocou no mundo para que nós fôssemos. E por causa do mundo que nós vivemos hoje, por causa das dificuldades, muitas das vezes nós esquecemos do amor de Deus para cada um de nós e nós vamos desviando. Mas nós nunca devemos esquecer que Deus é amor, Deus nos ama a cada um de nós. E nunca se esqueça que nunca é tarde. Nunca é tarde para você voltar, arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus e se tornar uma nova pessoa, porque você foi escolhido. Nós somos escolhidos por Deus para estar nessa terra. E a gente muitas das vezes para e pensa, né? A gente fica pensando, reclamando da vida, mas imagina você, Deus te deu
uma esposa maravilhosa que está do seu lado. Deus te deu um esposo maravilhoso que está do seu lado. Olha que bênção, Deus te deu uma família, são filhos perfeitos, com saúde. Pensa na bênção que Deus nos dá. São bênçãos todos os dias que nós recebemos. E muitas das vezes nós não sabemos dar o devido valor a todas as bênçãos que nós recebemos diariamente. Muitas das vezes nós falamos assim, antigamente no passado era mais fácil ser fiel, porque nós víamos, as pessoas viam os milagres acontecendo, mas e os milagres que acontecem na nossa vida todos os dias e nós não percebemos? A correria dos dias de hoje é tão grande que os milagres acontecem e a gente nem vê, nem percebe. Quantas das vezes livramentos na estrada nós que dirigimos muito acontece assim, você fala, nossa Senhora, por um momento eu aconteceu um acidente, nem sabia se eu estava vivo. Foi um milagre acontecer na vida, mas você não para para raciocinar que aquele teve a mão de Deus e te livrou de um mal maior. E a gente critica, mas não esqueçamos nós que Deus colocou em nossa vida que nós somos os escolhidos. Ele não deu a escolha para nós. E continuando sobre a leitura fala que aquele Senhor ainda colocou uma torre para cuidar da vinha dele. Olha o que ele fez, ele cuidou, ele limpou de toda aquela vinha, ele plantou a melhor espécie, ele escolheu a melhor espécie, era o melhor terreno, e ainda fala que ele ainda colocou uma torre para vigiar. Não se esqueça, irmãos, Deus está vigiando nós todos os dias, Ele cuida de nós todos os dias. Não adianta nós pensarmos que se nós falamos algo errado de fora, longe dos irmãos da igreja, ou se nós estamos vendo algo estranho no celular ou na televisão, Deus está de olho em tudo. Ele colocou uma torre nessa terra e Ele vigia cada um de nós, cada passo. Muitas das vezes as pessoas acham que somente ele tem que ser fiel estando na igreja, mas quando sai ali fora, ele se torna uma nova pessoa. É complicado isso na nossa vida. É difícil, não é fácil. A gente passa por muitas provações, são muitas dificuldades que nós passamos dia a dia. Mas uma coisa nós não devemos jamais esquecer: que o mal existe. O mal existe, ele vai te tentar e ele vai fazer de tudo em tua vida para que você desanime dessa caminhada. E essa caminhada não é longa, essa caminhada é curta. O mais tempo que durar a sua caminhada pode ser 80 anos, é rápida. E muitas das vezes nós podemos perder a nossa vida eterna por causa de 80 míseros anos de vida. É uma eternidade que nós temos para a nossa vida. E o que Deus quer de cada um de nós? Fidelidade. Ser fiel a Ele, ser fiel aos seus mandamentos. E nós não devemos nos esquecer que Ele está nos vigiando. Não só vigiando somente para ver se você comete algum erro. Ele nos vigia porque Ele também nos corrige. Ele nos ajuda a mostrar o caminho correto de nossas vidas. Quantas vezes nós estamos para fazer algo e paramos e pensamos, mas isso não está de acordo com a vontade de Deus. Isso vai completamente contra aquilo que Deus quer para a minha vida. Então a gente tem que ser muito inteligente, muito sábio nessa hora para parar e pensar, não, esse não é o caminho correto. Eu estou buscando um caminho errado para a minha vida. E o que eu quero? Com tantas bênçãos que Deus me dá, sabendo que Deus está cuidando de mim todos os dias, por que eu estou buscando esse caminho? Por que eu estou desviando da minha fé para pegar uma outra estrada que vai me levar para um caminho difícil? Irmãos, o caminho que leva a Cristo ele é estreito, só vai passar você, não passa a sua esposa junto, não passa o seu filho junto, é só você. Uma vez a Bruna pregou, eu não esqueço dessa pregação dela até hoje, ela falou, o caminho é tão estreito, mas tão estreito, que você poderá chegar ao fim dele e até sem roupa, ele todo rasgado de tão apertado que ele é, e é espremido, você vai passar ali, é apertado, não é fácil, mas é ali que você tem que passar, porque o caminho do mal ele é largo, ele é tranquilo, você pode tudo, tudo é fácil, tudo na sua vida, tudo é aceitável, tudo pode. E o mundo de hoje
Muitas pessoas estão ensinando errado as pessoas que Deus é amor, basta você amar a Deus que você será salvo. É um dos mandamentos, é uma das virtudes amar a Deus, mas não é somente isso que Deus quer de nós. Deus quer o amor seu, Deus quer a tua fidelidade, Deus quer a tua responsabilidade também como ser humano, tanto com Deus como aqui na terra, com o seu semelhante, principalmente. Como estão nossas atitudes com os nossos semelhantes? Nós estamos desfazendo dos nossos semelhantes, nós estamos fazendo separação, talvez até mesmo dentro da igreja, entre um e o outro. Não, eu gosto desses, aquele dali, não sou muito fã deles. A Bíblia nos diz que não pode existir isso na casa de Deus, jamais a separação. Todos somos iguais, independente dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus erros, todos somos iguais perante a Deus. E estamos aqui para o quê? Para nós nos ajudarmos uns aos outros. Placa de igreja não salva ninguém. Quem vai salvar cada um de nós é nós mesmos. É eu que me salvo, é o Gilmar que salva ele, é o Fred que vai salvar a vida dele, e assim vai, sucessivamente. Nós, como os pais, temos uma grande responsabilidade de trazer nossos filhos à igreja, para que eles possam entender o caminho do Senhor. A Bíblia nos diz: inculcar na cabeça do seu filho dia e noite, na hora do almoço, quando ele levanta, na hora da janta, trabalhando, andando, caminhando, aonde você estiver, fale de Deus para ele, porque ele vai crescer e jamais vai esquecer. Isso é uma responsabilidade que nós, como pais, temos. Mas na hora da salvação, na hora da sua passar na porta estreita, é somente você. Então é uma escolha que nós devemos fazer na nossa vida, e jamais esquecemos que Deus está de olho. E aqui a parábola ainda diz que ele ainda abriu um lagar. O que é um lagar? Na época, um lagar era algo que eles cavavam na rocha, era algo difícil de ser feito. Cavavam na rocha para que ali adentro eles colocassem a vinha e pisassem para que se fizesse o vinho, né? E ele teve que destruir tudo isso porque a vinha deu uvas más. Aí a gente para e pensa e pergunta para nós, trazer um exemplo para a nossa vida hoje. O que tem sido a produção da nossa vide, da nossa vinha? O que nós temos produzido? Uvas boas, uvas amargas, uvas más que não servem para nada? Qual é o exemplo de vida que nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos semelhantes que estão ao nosso lado? Será que ele está olhando para mim e falando assim: não, o daí, não sei não, ele fala as coisas, fala uma coisa e faz outra. Fulano de tal, ele está ali na frente, mas quando ele sai ali fora, ele é terrível. Então, qual é o exemplo que nós estamos deixando? Qual é o exemplo? Qual é o produto do Espírito que nós estamos deixando? O que nós estamos plantando em nossa vida para que outras pessoas possam ver? Qual é o fruto do Espírito que nós estamos colocando em nossa vida? Eu separei aqui 9, são 9, né, os frutos do Espírito, que diz assim, ó: é o amor, a bondade, a amizade, a longanimidade, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui são os frutos do Espírito. Aquelas pessoas que andam verdadeiramente com Deus, ele tem esses frutos do Espírito. Ele é uma pessoa que tem amor no coração, ele tem bondade no coração, ele é um cara amigo, ele tem amizade com as pessoas verdadeiras. Nós devemos tomar muito cuidado hoje também com as amizades, que muitas vezes parecem amizades, mas não são verdadeiras, são falsas. Pessoas falam uma coisa de você na frente, mas atrás ele te critica, te humilha, desfaz. Então devemos tomar muito cuidado. E o que nós devemos fazer com essas pessoas que quando a gente descobre? A Bíblia nos diz que nós não devemos xingar, criticar, devemos o que? Fazer? Ajoelhar no chão e orar por aquela pessoa. Não criticar e falar mal e continuar aquela roda de mexerico, de fofoca. Devemos ajoelhar no chão e orar. Você soube, ali morreu a conversa.
Vou orar para aquela pessoa, para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, para ele se torne uma nova pessoa. É isso o dever de um verdadeiro cristão. E muitas das vezes os próprios cristãos, pessoas que leem a Bíblia, não conseguem fazer esse tipo de coisa. Quando ele ouve alguma crítica, ele tem a tendência de falar mal da pessoa, para que a crítica volte a pessoa de uma forma, não sabe nem de que forma vai voltar lá. Porque nós sabemos que uma conversa começa de uma forma e cada vez que ela vai passando de uma, essa vai aumentando. E ao contrário, nós como verdadeiros cristãos, nós temos que ajoelhar, botar o joelho no chão e orar a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele faça com que essa pessoa mude de opinião, para que ele mude a sua forma de ser. Essa é a verdadeira conduta de uma pessoa cristã. E continuando a leitura, diz assim, ele esperava que dessem uvas boas na de uvas más. Agora, pois, como morador de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha virgem. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenhas feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei ao seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramai chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos e a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Essa parábola está falando do povo de Israel, que Deus deu tudo para eles. Deus os escolheu, colocou eles como uma nação escolhida, deu terra fértil, deu de tudo o que eles precisavam. Era o povo de Deus. E eles trataram Deus com desprezo. E aqui, como exemplo, está dizendo o que aconteceu. Ele simplesmente destruiu a sebe, que é a cerca, que era uma cerca feita de paus traçados uns dos outros na época. Então, ele destruiu. E Deus pode fazer isso na nossa vida também. Deus vai cuidando, o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai te abrindo os olhos, mas chegará um tempo que nós podemos perder toda essa proteção. Ou o povo de Israel não perdeu essa proteção? Eles perderam. Nós não podemos duvidar que Deus castigue assim as pessoas ímpias. Quando Deus dá sabedoria, Deus dá tudo para você, mas você deseja permanecer infiel a Deus, Ele pode sim tirar a tua sebe. Ele pode sim abrir a cerca para que entre todo tipo de animal. A Bíblia nos diz que até a nuvem do céu será dado ordem para que não caia chuva ali, para que fique seco, sem vida, destruída, para que possa entrar os salteadores, roubar e destruir tudo. Isso pode acontecer com a nossa vida também. E pior ainda, aconteceu com a pessoa que está sempre na igreja, a pessoa está buscando a Deus, mas está com dois corações, um de pedra e um de carne. Quando está na igreja, o coração de carne; quando está ali fora, o coração de pedra. Nós devemos tomar muito cuidado também, porque nós sabemos que o mal existe, o mal está no mundo e ele está trabalhando 24 horas para destruir os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Somos nós. Cada um de nós que está aqui é filho de Deus, são irmãos de Jesus Cristo, são os filhos de Deus, e o mal quer nos destruir, a mim, a você, a todos nós. Ele quer que um dia nós desistamos de toda essa caminhada e voltemos ao mundo, porque é mais fácil.
Mas espero em Deus que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um de nós, todos os dias, para que nós não desanimamos jamais dessa caminhada. É uma caminhada maravilhosa. A pessoa que realmente conhece a Deus e encontra esse caminho maravilhoso, é bom demais. Eu me sinto assim muito satisfeito de Deus um dia ter me mostrado o caminho, fala, esse é o teu caminho. Saia desse caminho que você está vivendo e viva hoje. E graças a Deus eu digo sempre, que eu consegui colocar na cabeça do meu pai muitos erros que ele praticava, ele corrigiu, e olha que meu pai tem 78 anos de idade. É difícil da gente conseguir colocar uma pessoa mais de idade os erros que ele estava cometendo, mas eu consegui. A minha mãe, um pouco mais difícil, mais devagarzinho, ela já está deixando muitas práticas errôneas, que vem desde a infância, e ela já está deixando de praticar. Então eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. Porque se Deus não tivesse me dado essa oportunidade e eu tivesse abraçado ela, hoje eles estariam continuando o mesmo erro de sempre. A Bíblia também nos diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas é muito bom quando a gente pode passar para uma pessoa um erro que ele está cometendo e ele abre a Bíblia e ele enxerga aquele erro. Que parece que o inimigo ele cria uma nuvem, uma cortina na frente das pessoas, que ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, mas não consegue ver que ele está praticando um erro, e um erro grave, um erro que Deus pediu para que você não fizesse, um erro que Deus pediu para que nós não fizéssemos, e muitas das vezes nós fazemos. Tem uma leitura em Tiago 9 que diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para responder. Olha que ciência de Tiago. Você tem que estar sempre pronto para ouvir qualquer coisa, qualquer religião você tem que ouvir, mas você tem que ser tardio para responder. Você tem que pensar bem, você tem que ser tardio para se irar. Quando uma pessoa vem com raiva falando algo, te ignorando, você tem que parar e pensar bem antes de responder. Porque Tiago era sábio, é um profeta de Deus, ele estava ali com sabedoria. Porque muitas das vezes nós mesmos, isso acontece demais com a gente, de ouvir algo, alguém falar algo e você se irritar, e no mesmo instante você já responde. Você não parou para pensar, você não parou para analisar. Talvez a pessoa não está num dia difícil, não é um dia bom para ele, por isso que ele te respondeu daquela forma. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes nós não sabemos esperar e pensar sobre isso. O que nós fazemos? Nós já respondemos. E respondemos muitas vezes grosseiramente, e torna o quê? Cria um atrito entre mim e a pessoa. Sabendo eu que eu poderia ter evitado aquilo, esperado, pensado para depois responder. Porque é algo do ser humano, é algo que está no nosso coração, é algo que nós trazemos desde o nosso nascimento. Mas a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês, irmãos, é que, já para encerrar, que Deus nos dá toda a sabedoria. Deus é sábio. Deus nos mostra o caminho para a nossa vida, o que tem que ser trilhado Ele nos mostra. Mas depende de mim, depende de você, abrir o nosso coração e entregar o nosso coração a Deus e pedir para Ele: me mostre, Pai, o caminho que eu tenho que seguir, me ajude. E isso não é fazer somente hoje, é todos os dias da nossa vida, é todos os dias buscando o Espírito Santo para que Ele nos ajude, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Nós somos fracos, sim, e falhos também, muitas vezes, porque é algo que trazemos no coração, a fraqueza, mas o Espírito Santo nos fortalece. Se nós todos os dias buscamos a Ele e pedimos a Ele: abre o meu coração, me torne uma pessoa diferente, me torne uma pessoa melhor, ajude eu a ser fiel e a estar pronto para o dia que Cristo vier, eu esteja de braços abertos para recebê-lo, e não correndo para debaixo das rochas, se escondendo porque eu estou com medo da presença de Deus. Será? Jamais nós podemos duvidar que nós estaremos no céu. Jamais nós podemos dizer: será que eu vou ser salvo? Não, nós devemos ser fiel no nosso pensamento,
nós vamos estar no céu. E eu estou buscando esse caminho para a nossa vida. Que Deus nos possa nos ajudar, que o Espírito Santo trabalhe no coração nosso, para que cada dia nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas respeitosas, pessoas obedientes, pessoas tementes a Deus, pessoas religiosas, estudiosas da palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Amém. Sermos fiéis a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que isso só vem dele. Porque nós somos fracos e nós sabemos que Jesus Cristo subiu. Deus está no céu, mas o Espírito Santo está aqui. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Buscarmos a Ele para que nos ajude. E se nós buscarmos a Ele, Ele é fiel e vai nos ajudar a sair dos caminhos errados, dos caminhos errôneos e nos tornar pessoas cada vez mais fiéis a Deus. Amém. Amém? Vamos ficar